Olá pessoal, eu vou falar hoje sobre dislipidemia. Para quem não sabe, é exatamente sobre o colesterol e o que isso representa para as pessoas na hora de fazer o exercício e no dia a dia. Então vamos lá. Colesterol. Quando você vê no exame colesterol total, você diz assim, pô, mas o colesterol total tem que estar abaixo de 200. Entenda o seguinte, colesterol total é a soma de todos os colesteróis, o VLDL, o LDL e o HDL. Aí você também ouve falar o seguinte, poxa, tem um que é o bom e o outro é o ruim. Na realidade, não existe essa coisa de bom ou ruim. Existe quando ele está alto, certo? Então vamos entender como é que acontece e por que ele é bom e o que ele é ruim. Primeiro nós temos que entender que nós temos nas nossas artérias, nossos vasos, uma parede interna de revestimento, né? Que é formada por tecido epitelial de revestimento e que nas artérias e nos vasos é chamada de endotélio. Esse endotélio, na artéria, nada mais é que a túnica íntima da artéria. Nós temos a túnica adventícia, nós temos a túnica média e a túnica interna. Interna é aquela exatamente bem fina, bem delgada, que faz o revestimento, que impede que o sangue extravase se tiver alguma lesão ali da artéria. Então, entenda o seguinte, todas as vezes em que tiver alguma lesão nesse tecido epitelial de revestimento chamado endotélio, o LDL colesterol, ele vai ajudar a impedir que esse sangue saia. Então ele cola naquela lesão. A partir do momento que ele cola naquela lesão, os monócitos e os macrófagos, que são células de defesa, vão tentar fagocitar, ou seja, englobar e destruir aquilo ali. Só que ele não consegue e forma as células chamadas células espumosas. Uma vez que essa célula é formada, ela começa a crescer. E quanto mais ela cresce, mais ela pode provocar obstrução na luz do vaso, ou seja, da artéria. Quando ela obstrui, se for na artéria cerebral, vai ter um acidente vascular encefálico. Se for na artéria do coração, na coronária, um infarto do miocárdio. Então é o seguinte, e aí o que você pergunta? Pô, mas esse é o LDL colesterol. E por que ele tem essa função, é que ele faz isso? Porque na molécula de colesterol, que ele transporta colesterol, é uma lipoproteína, ele tem 43% de colesterol na sua composição. Aí você me pergunta, pô, mas e o bom, o mocinho, o HDL? O HDL colesterol, ele tem na composição mais proteína do que fosfolipídio, triglicerídeo e colesterol. Ele tem 43% de proteína na composição da molécula. O colesterol, ele é tido como muito baixa intensidade, baixa densidade e alta densidade. O que define a densidade do colesterol é a quantidade de proteína na sua molécula. O LDL, apesar de ter um percentual de proteína de 15%, ele tem 43% de colesterol na sua molécula. E o HDL, ele tem 43% de proteína, por isso é chamado de colesterol de alta densidade ou HDL. E o que esse HDL representa nesse equilíbrio? Ele impede que sobre mais moléculas ou colesterols LDL. Ele faz o papel que o contrário, ele vai catando as gorduras no sangue e vai levando para o fígado. E lá no fígado ele é convertido em bile excretada através das fezes. Ou seja, ele é um protetor. Agora, entenda o seguinte, uma vez formada essa placa, que é chamada de placa de ateroma, a tendência é crescer. Mas não fique tão preocupado nisso, porque para ela crescer e obstruir, ela vai levar uns 15, 20 anos. O que você tem que fazer é na sua alimentação e também fazer o exercício físico, que o exercício físico é um potente formador de HDL
é impedir que essa placa cresça. Como é que ela cresce? Se tiver mais LDL, vai ter mais formação. Então é você comer dentro de uma alimentação saudável, com pouco colesterol, né, para evitar que o LDL continue formando essa placa, e também fazer exercício físico para que aumente a quantidade de HDL e impeça o crescimento dessa placa. Entenderam? Gostaram? Compartilhe com seus amigos. Essa é uma informação que pode salvar a vida de muita gente. Um abraço e até a próxima.